Olá, estamos no terceiro dia, nos preparando para bem vivermos o dia 1º de maio, dia em que a igreja celebra São José Operário. É muito bonito ver São José como este homem que lhe foi confiado algo maior do que ele, e o que ele fez foi diante de algo tão grande e tão superior a ele, abandonar-se à divina providência. Eu acredito que humanamente, psicologicamente, espiritualmente, seria impossível a São José cuidar de Jesus e Maria se não fosse de uma maneira extremamente unida e perfeita, eu diria, na lógica da divina providência. Ele não suportaria, ele não conseguiria. Fora da divina providência, era muito improvável que São José pudesse ser fiel até o fim. Então ele é o nosso modelo de vida na divina providência. Nessa noite vamos falar sobre a divina providência como o homem, que é causa segunda, Deus causa primeira, o homem causa segunda, vamos explicar um pouquinho, e aí vamos relacionar isso com a caridade. O catecismo nos apresenta algo muito importante, porque às vezes nós podemos pensar assim, por que a divina providência, por que é tão caro a divina providência o agir do homem? Por que é tão importante para a divina providência o agir do homem? Por que é que Deus não age somente Ele? Por que Ele, que é a causa primeira de todo o amor, que é a causa primeira da divina providência, que cuida dos grandes necessidades e dos pequenos detalhes de tudo, que é aquele que sabe que nós precisamos nos alimentar, que é aquele que sabe que nós precisamos nos vestir, que é aquele que sabe que nós precisamos ter um lugar para morar, que é aquele que sabe que nós precisamos ter momentos de lazer, que é aquele que sabe de tudo que nós precisamos, por que é que Ele não nos dá de maneira direta? Por que é que Ele, que é a causa primeira, quer que exista a causa segunda? O catecismo nos diz que Deus age somente como causa primeira. Deus age sem o agir do homem. E por que Ele faz isso? Para que fortaleça a nossa fé. Mas Deus se alegra muito e dá o privilégio ao homem de ser causa segunda. Porque ali, o homem sendo causa segunda, o homem age como Deus age. E é restaurada na face do homem a sua imagem e semelhança com Deus. O homem sendo causa segunda, isso é, Deus causa primeira, que age no agir do homem, que dando sim a Deus, age a partir do agir de Deus, é esse modelar, o novo modelar, essa beleza da recriação, a este homem que sai do paraíso como criatura e que volta como filho. É muito bonita essa recriação do homem que se dá em Jesus, no seu mistério pascal. O catecismo diz: ora, aos homens Deus concede até poderem livremente participar da sua providência, confiando-lhe a responsabilidade de submeter a terra e de dominá-la. Deus concede assim aos homens serem causas inteligentes e livres para completar a obra da criação, aperfeiçoar sua harmonia para o bem deles e de seus próximos. É a causa primeira que opera nas causas segundas e por meio delas.
O catecismo nos diz que a criação não sai acabada, mas ela sai em estado de caminhada. Então, quando nós olhamos para a nossa sociedade, quando nós olhamos para as relações, quando nós olhamos para as instituições, quando nós olhamos para tudo e para todos, nós percebemos que eles estão em estado de caminhada, em vista de um fim último, em vista de uma perfeição última. E Deus dá ao homem o privilégio de ser causa inteligente e livre para completar essa criação, para aperfeiçoar. E isso faz com que o homem, sendo causa segunda, isso é, Deus que age no homem, que age na criação, faz com que o homem imprima na criação, imprima na sociedade, imprima na vida das pessoas traços também seus. Isto é, experiências, decisões, vida, conversão, que deixam traços do homem. É por isso que Jesus sempre, quando fala dos bens materiais, ele sempre se remete à vida eterna, aos tesouros na vida eterna. Porque lá, tudo aquilo que ficou marcado pelo homem, que partiu de Deus como causa primeira, são eternizados. Tudo que o homem faz sem o movimento de Deus, acontece aqui, é consumido aqui e termina aqui. Tudo aquilo que o homem faz movido por Deus, porque Deus é eterno e tudo que Deus faz é eternizado, aquilo que o homem faz movido por Deus é eternizado. Por isso que esse ser causa segunda é também uma tábua de salvação. Esse ser causa segunda é arrancar o coração de pedra e infundir no homem o coração de carne. Esse ser causa segunda é, mesmo tendo sido Deus a causa primeira, Deus divide com o homem este mérito. Porque Deus dá ao homem, como diz São Paulo, ser um cooperador de Deus. É impressionante. Deus que não precisa de nada, nem de ninguém, nem de coisa alguma. Deus que é onipotente, isso é, que pode tudo, dá ao homem o privilégio, a dignidade de ser seu cooperador. Deus dá ao homem o seu ser, imagem e semelhança. É muito... Há uma dignidade, há uma beleza. Aí nós começamos a entender também porque a divina providência também está intimamente ligada à caridade, porque está intimamente ligada ao amor. A palavra de Deus diz: já não está diante de Deus como escravo em temor servil, nem como mercenário à espera do pagamento, mas como um filho que responde ao amor daquele que nos amou primeiro. Meus irmãos, a nossa relação com os bens materiais, ela pode ter 3 aspectos. E aí eu falo também na relação que inclui a Deus. Eu posso, na relação com os bens materiais que inclui a Deus, eu posso estar vivendo como um escravo. Isso é, eu partilho os meus bens por medo. Eu partilho os meus bens porque se eu não partilhar, Deus vai me castigar. Eu partilho os meus bens porque se eu não partilhar, Deus vai me punir. Essa não é a relação de uma causa segunda autêntica. Essa não é uma relação que agrada a Deus e que alegra o coração do homem. Essa relação causa medo, tristeza, e afasta e cansa. Chega um momento que cansa. Nós também podemos nos relacionar com os bens materiais tendo
a Deus também, querendo colocar Deus na nossa relação, isso é buscando uma relação religiosa, mas como mercenários. Aqueles que se relacionam com os bens querendo ser recompensado. Então eu partilho porque se eu partilhar, Deus vai me recompensar. Se eu partilhar, as coisas vão melhorar. Se eu partilhar, Deus vai me abençoar. Então esse é o mercenário. Também não alegra Deus. Também não alegra o coração do homem. E também cansa. Mas existe aquela partilha que é a partilha como filho. A partilha em que o homem diz ao mundo, eu não pertenço mais a você. E que diz a Deus, eu pertenço ao céu. Quando o homem partilha os seus bens, ele diz ao mundo que os seus bens não pertencem a ele e o mundo o rejeita. Quando o homem partilha os seus bens, ele eterniza os seus bens no céu, mas ele ainda não está no céu. Como Jesus quando disse a Zaqueu, desce daí, pois hoje devo estar em tua casa. Então o homem fica suspenso entre o céu e a terra. O homem se deixa crucificar com Jesus e espera a ressurreição que vem do Pai. E ali na cruz, a partir da partilha dos seus bens, o homem verdadeiramente pode dizer, Pai, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e esperar dele. A passagem bíblica que nós vamos pegar hoje, para nos ajudar nesse mistério, é Marcos 14. Marcos 14, 3. A unção de Betânia. Em Betânia, quando Jesus estava à mesa em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher. É muito bonito a Divina Providência, e estou fazendo essa leitura à luz da Divina Providência. Zaqueu, o jovem rico, Pedro e João que foram enviados à casa daquele homem para os preparativos da ceia pascal. A Divina Providência, ela é sempre este aproximar-se. A Divina Providência faz com que eu me aproxime de Deus. A Divina Providência faz com que eu, ao me aproximar de Deus, me aproxime dos meus irmãos. A Divina Providência faz com que eu me aproxime da criação de maneira reconciliada. A Divina Providência faz com que eu me encontre comigo mesmo, no mais profundo do meu ser. A Divina Providência restabelece as relações. A Divina Providência é a paz. Aproximou-se dele uma mulher, trazendo. Vejam as características de algo que ela trouxe. Isso é que a Divina Providência, que o agir de Deus como causa primeira, moveu e tornou a causa segunda. Um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo. A oferta dessa mulher é narrada pelo evangelista, que é inspirado pelo Espírito, a detalhar 7 aspectos da sua oferta. Um frasco de alabastro estava cheio de perfume de nardo puro, caríssimo. A partilha dos bens, ela é vista por Deus na sua riqueza de detalhes, em toda a beleza e toda a dor que ela comporta. A partilha de bens, ela traz o suor, as lágrimas, as alegrias, as tristezas. Ela traz a vida. A partilha dos bens é uma expressão da vida do homem. No ofertório da missa, quando diz que o pão e o vinho que são frutos do trabalho do homem e ali se transformarão no corpo e no sangue de Cristo. Então a partilha de bens é isso. Ela não é só aquela cédula de dinheiro ou aquele pacote de comida ou o bem material em si. Ela é a vida daquele que é oferta. E é a vida daquele que é oferta que é acolhida por Deus
junto com a oferta. Por isso que a partilha de bens é essa relação. A partilha de bens tem essa dimensão religiosa. A partilha de bens não é só colocar os seus bens nas mãos de Deus. A partilha de bens é você se colocar com os seus bens nas mãos de Deus. E é o que faz essa mulher. Um frasco de alabastro cheio de perfume de nardo puro, caríssimo. E quebrando o frasco, derramou sobre a cabeça dele. Quando ela quebra o frasco, ela quebra, ela rompe, ela oferta os 7 aspectos da sua oferta. Não tem mais volta. E ela derrama abundantemente e apressadamente. Se ela estivesse derramando como talvez fosse, porque com todas essas características, certamente esse frasco deveria derramar uma gotinha por vez. Quando ela quebra para que não fique nada dentro do frasco e para que também não exista mais nem o frasco. Isso é, ela entrega a sua oferta e com ela toda a sua vida. Na sua oferta está a expressão de todos os seus bens. E aqui ela faz um movimento que o jovem rico não foi capaz de fazer. Ela dá, ela oferta os seus bens. E apressadamente, isto é, ela não fica retendo as primícias, apressadamente, tudo e rapidamente. E ao derramar sobre a cabeça dele, ela o declara o rei da sua vida. No outro evangelho que é narrada essa cena, ela derrama nos pés de Jesus e aí ela o declara como o Senhor da sua vida. É muito bonito porque na partilha de bens comporta sempre uma declaração a Deus. Eu declaro Rei, eu declaro Senhor, eu declaro meu Pai. Alguns dentre os presentes indignavam-se entre si. Por que esse desperdício de perfume? Poderia ser vendido esse perfume por mais de 300 denários e distribuído aos pobres. Aqui João, quando narra essa mesma passagem, que nós podemos ver em João 12, nós estamos lendo em Marcos 14, mas em João 12, João esclarece quem foi que se levantou, quem foi que se revoltou a partir da oferta dessa mulher. Foi Judas. Porque Judas é essa imagem clássica do idólatra do dinheiro. Judas é essa imagem daquele homem que Jesus, quando falou ninguém pode servir a 2 senhores, ou amará um e odiará outro, ou se apegará um e desprezará outro, ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Jesus não estava só apresentando uma ideia ou uma espiritualidade, Jesus estava dizendo o que ia acontecer na sua carne, na sua vida. E quem é aquele que acaba fazendo parte deste acontecimento? É Judas. É Judas quem vende Jesus por dinheiro. É Judas quem troca Jesus por dinheiro. A palavra de Deus é muito clara nisso. E por que é que ele se revoltou aqui? Nós podemos ver 2 aspectos. Judas, que também expressa o mundo. O mundo aqui, e no caso, na figura de Judas, quando é narrado no Evangelho de São João, porque o mundo quer consumir os bens. O mundo não aceita que, no caso aqui, essa mulher derrame os seus bens em Jesus, porque o mundo quer consumir os bens. Na passagem do jovem rico, nós vamos ver claramente, na passagem do jovem rico, não, na passagem do filho pródigo, nós vamos ver claramente o filho mais novo que pega os seus bens, que dá as costas para o seu pai, que vai para o mundo e que nos primeiros tempos do mundo, ele e o mundo se relacionam muito bem, até que o mundo consome tudo. Quando o mundo consome tudo, o mundo o manda para o lugar mais baixo, que é o lugar onde estão os porcos.
Então aqui o mundo se revolta porque o mundo queria consumir esses bens. O mundo não aceita que os bens sejam eternizados. O mundo quer consumir os bens. E pior, usa um argumento covarde aqui, que muitas vezes o mundo faz isso. Aqui Judas, quando João narra, diz que Judas usa esse argumento dizendo que esse perfume deveria ser vendido e o dinheiro deveria ser revertido aos pobres, mas na verdade o que ele queria fazer era vender o perfume e roubar o dinheiro. Então o mundo muitas vezes apresenta uma forma de consumir o seu dinheiro que tem aparências boas, que tem aparências belas, mas que não são. E aqui Judas, e aqui como expressão do mundo, quando ele se indigna, a palavra diz que ele fica indignado, por que é que não deu esse dinheiro aos pobres? É a expressão daquele que na verdade queria roubar os bens. Mas Jesus disse, deixai-a, porque a aborreceis? Ela praticou uma boa ação para comigo. E aí ele vai falar, na verdade, sempre tereis pobres convosco, e quando quiseres, podeis fazer-lhe o bem. O que é que nós podemos entender aqui? Que a relação santificante dos bens, ela parte primeiro de amar a Deus sobre todas as coisas. E a partir deste amar a Deus sobre todas as coisas, é que eu posso amar o próximo e a mim mesmo por amor a Deus. Diz o catecismo. Este aspecto da divina providência nos mergulha na caridade. Diz o catecismo. A caridade é a virtude teologal pela qual amamos a Deus sobre todas as coisas, por si mesmo, e ao nosso próximo, como a nós mesmos, por amor a Deus. Aqui Jesus também estabelece esse itinerário da partilha dos bens, que ela é entregue nas mãos de Deus, como na multiplicação dos pães, ela é entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos de Jesus, ele devolve para que seja distribuída e sacie a fome. Então, este mistério de amar a Deus e este mistério de socorrer os pobres está intimamente ligado. Uma coisa está ligada à outra. Na verdade, sempre tereis os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe o bem, mas a mim nem sempre tereis. Ela fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, por toda parte onde for proclamado o Evangelho ao mundo inteiro, também o que ela fez será contado em sua memória. Esse ser causa segunda, movido por Deus, que é causa primeira, não tem só um efeito no tempo. Isto é, quando Deus me move e eu acolho o movimento de Deus e socorro os pobres, não tem só uma ação no tempo. Tem a ação no tempo, isso é, eu sacio a fome, sede, socorro a nudez e aqueles que estão sem abrigo, no tempo e na história. E este é um tempo muito importante que isso aconteça logo, imediatamente. Mas não se encerra aqui. É eternizado. E todas as vezes que no céu for contada esta história daqueles pobres, que eles mesmos, quando todas as verdades vierem à tona, vão querer saber quem verdadeiramente os socorreu, então o nosso nome, como o nome dessa mulher, será contado em sua memória. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê a graça de ser causa segunda, em especial neste tempo. Shalom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós te pedimos
a graça de vivermos o tempo que temos como filhos. Dai-nos a graça, Senhor, de nesta vida, nos dias que temos nesta vida, no tempo que temos nessa vida, de vivermos como filhos, de esperarmos do Pai o pão nosso de cada dia, de entendermos que os dons, que os talentos não são somente para nós mesmos, mas são expressão do amor de Deus para toda a humanidade. De que o nosso trabalho, que deve ser santificante e que nele nós devemos encontrar o pão nosso de cada dia, não seja somente para nós. Que o nosso empenho e o nosso desejo, o nosso esforço, o nosso sacrifício não leve somente em conta as nossas necessidades, mas que seja um instrumento livre e pobre nas mãos de Deus, em vista de todos aqueles que esperam a sua manifestação. Dai-nos a graça de tudo que fizermos, em todas as nossas decisões, em todos os nossos atos, ser Tu mesmo, Senhor, o Senhor do nosso coração, e que o dinheiro encontre o seu lugar na nossa sociedade, isto é, como um dom de Deus dirigido a todos. Dai-nos a graça de sermos pobres. A Ti, ó São José, nós nos confiamos, e também à Virgem Maria. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom. Durante este período de quarentena, a loja web da Livraria Shalom continua funcionando para melhor te atender. Compre e receba seus pedidos sem sair de casa. Confira os nossos produtos. Camiseta Shalom, Use e Evangelize, livros da editora JP2, ficção católica para jovens. Caderneta Shalom, anote tudo que Deus fala na sua oração. Acesse agora livrariashalom.org e conheça mais produtos. Livraria Shalom, nascemos para evangelizar.